Boa noite, Ana. Boa noite. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre marketing em alimentos e nutrição, né? E sobre coleta de dados e mais algumas informações. Quando a gente fala de marketing, né? Tá ali em alimentos, mas em toda a parte nutricional, tudo que está envolvido com isso, é bem interessante porque nós conseguimos entender que a gente tem o marketing, né? Que às vezes a gente entende que é o mal, mas a gente, na área de alimentos, tá? E a gente também tem a parte de marketing que a gente fala, que é a parte boa, que é o importante, que é o que a gente tem que focar como empresa, como pessoa, como técnicos em nutrição e assim por diante. Então, a gente tem falado muito, né, nas duas últimas aulas, sobre o marketing negativo dos alimentos, né, da nutrição, então, do que a indústria faz, mas nós podemos utilizar aí o marketing em alimentos para melhorar a informação para os nossos clientes e consumidores, tá? Então, quando a gente fala, né, por mais que a gente entenda muito, né, que a indústria de alimentos, muitas vezes, ela não faz o alimento que é o adequado, que é o ideal, tá? A indústria de alimentos, ela tem todo um cuidado quando se diz respeito à comunicação, quando se diz respeito às informações que ela vai passar. Até não sei se alguém viu nessa semana, agora, eu acho que foi no final de semana, saiu uma informação que uma marca X brasileira, na verdade ela não é brasileira, ela é mundial, mas ela tem um perfil bem forte aqui no Brasil, que ela fala que os alimentos dela não são saudáveis, alguma coisa. E aí um monte de gente começou a criticar, a falar sobre isso, porque ela está admitindo que o alimento que ela produz não é legal, né? Então, isso é bem estranho, vamos dizer assim. Por quê? Porque você vai falar mal do seu produto? Então, né, a gente tem que pensar bastante. Mas, quando a gente fala, então, sobre essa parte da indústria em si, tá? A indústria, ela exige, né, um cuidado muito grande com relação à comunicação. Por quê? Porque se ela comunica algo errado, ela pode prejudicar tudo aquilo que ela fez dentro da indústria, todo o cuidado que ela teve em produzir, em desenvolver novos produtos, e às vezes desenvolver produtos bons, tá, gente? A gente tem os produtos ruins, mas a gente tem produtos muito bons dentro da indústria, tá? Por quê? Porque a alimentação vai implicar diretamente na qualidade de vida das pessoas. Então, se eu tenho uma alimentação não adequada, eu posso ter consumidores com uma vida ruim, com uma qualidade de vida ruim, com uma qualidade de vida baixa. Então, eu preciso informar a verdade, tá? Então, a indústria de alimentos, na verdade, ela tenta sempre, de forma que não vai prejudicá-la, né? Comunicar a verdade. O que ela pode fazer é omitir, desde que na legislação não obrigue ela de falar alguma coisa, tá? Né, é muito importante quando a gente pensa na indústria, quando eu falar indústria, gente, é toda aquela pessoa que produz alimento, tá? Seja indústria, seja restaurante, seja fast food, enfim. Ela não pode simplesmente divulgar os seus produtos, né? Mas é importante se comprometer, né? E sempre agir com ética, transparência, responsabilidade com relação aos consumidores, e principalmente com a saúde desses consumidores. Porque se a gente for pensar com relação ao marketing, né, a gente pode pensar que a gente pode vender um produto, eu posso falar que ele é bom, que ele é saboroso, que ele é gostoso, que ele é isso. Hoje, o consumidor não vai ter problema, mas pode ser que daqui 10, 15, 20 anos ele tenha. Então, eu tenho que ser muito ético e muito transparente, né? E isso vem desde a nossa embalagem, tá? A embalagem não pode omitir informação, tem que estar ali todos os ingredientes, toda a tabela nutricional, não os benefícios em si, mas o que tem ali, né? E que vai indicar algum problema ou não para aquele consumidor, tá? Hoje em dia, a gente já tem aí uma grande quantidade de produtos light, diet, ricos em fibra, orgânicos e vitaminados, que a gente muitas vezes tem seções bem específicas para esse grupo de alimentos. E aí a indústria também vai bater forte, né? E as pessoas têm buscado comprar esse tipo de alimentos, tá? E isso tem aumentado dia a dia, tá? Então, é muito importante a gente fazer esse processo de informação de maneira correta, tá?
devido à grande quantidade de alimentos que a gente encontra dentro do mercado, dentro das padarias, nós precisamos ensinar o consumidor a ler o rótulo, tá? O rótulo, gente, é a nossa maior arma hoje, tá? Para saber e decidir, fazer com que nós decidamos, né, se a gente deve ou não levar aquele produto para casa, tá? E, né, conforme essa grande quantidade de alimentos vem aumentando, as pessoas também, de forma talvez não na mesma proporção, mas tem crescido também gradualmente ali a busca por uma alimentação saudável, tá? Então as pessoas têm buscado aí uma melhor qualidade de vida. E isso por quê? Não é porque a indústria ou o produtor de alimentos está bonzinho e está informando tudo. É porque, na verdade, as pessoas que buscam a qualidade de vida, buscam estudar isso, buscam ensinar isso, têm ido para as mídias e falado disso, né? Então, a gente tem aí uma situação que as pessoas têm buscado informação sobre isso, buscado entender os benefícios e malefícios que esse alimento pode ou não fazer à saúde, tá? E aí, né, aliado a essa informação, né, essa busca por uma alimentação mais saudável, a gente tem aí, né, os órgãos nacionais de saúde, de segurança alimentar, enfim, que tem feito aí mudanças nos rótulos, tá, dos nossos alimentos. Então, ainda não está em vigor, mas vai entrar, que vai ter lá alto em açúcar adicionado, alto em sal, alto em gordura, tá? E aí, se eu fizer um bom marketing, possivelmente eu vou ter ali um resultado melhor em cima da venda daqueles produtos. Por quê? Porque o marketing nada vai fazer além do que me auxiliar a vender aquele produto. Então, quando eu falo de marketing de alimentos, né, muitos de nós acham que não precisa, que não tem que fazer o marketing, né? Por quê? Porque, primeiro, a gente não vai falar mentir para o consumidor. Segundo, as pessoas precisam comer, então automaticamente elas vão buscar esse alimento. Mas aí que tá. A gente tem uma concorrência, gente, hoje muito grande com relação à produção de alimentos, tá? E por isso que é imprescindível investir em ações de marketing, de publicidade, de propaganda para se diferenciar da concorrência, tá? Seja por meios na televisão, seja por blogueiros, seja por youtubers, enfim, eu preciso avaliar, planejar ali o quanto que eu tenho de dinheiro, quanto que eu posso investir e buscar as melhores alternativas para o meu segmento, para o meu produto, tá? E quando a gente fala, né, do marketing aplicado à indústria ou à parte nutricional, ela é bastante peculiar, tá? Quando eu comparo ela com outros setores. Por quê? Porque eu preciso sempre, né, alinhar, casar a necessidade do consumidor e, além de casar com essa necessidade do consumidor e o interesse comercial da empresa, eu preciso, além disso, avaliar as questões legais, o que a legislação está falando sobre isso, tá? Então, vai ter que se adequar aí com relação à qualidade, à ética e à praticidade, tá? Então, o maior objetivo, né, da indústria ou do produtor, do processador de alimentos na área de alimentos é despertar um interesse, tá? Pelo produto, aumentar a sua credibilidade, as pessoas falarem, eu gosto desse produto, eu consumo esse produto é legal, esse produto me faz bem, né? Que aquele produto se identifique com o dia a dia e a vida daquele consumidor, além, né, de acabar sendo incluído em seus hábitos alimentares. Então, por isso que é bastante importante a gente entender um pouquinho aí desse marketing, tá? E, né, gente, a gente não pode falar que o marketing de alimentos está presente somente em anúncios, outdoors, enfim, mas no nosso dia a dia, nas redes sociais, em fotos, cores utilizadas no ponto de venda, nos rótulos, nas embalagens, tudo isso vai influenciar para o processo de venda do meu produto. Tá. Um pouquinho. Então, o marketing, né, nutricional, ele vai consistir em algumas estratégias, tá? Que vai ter como objetivo fornecer ao consumidor informação
de caráter nutricional a respeito daquele alimento, daquele produto alimentício, tá? E aí, quais são as principais ferramentas de divulgação nos rótulos de alimentos e as propagandas nutricionais quando eu falo de um marketing nutricional, tá? Normalmente a gente vai falar, são coisas que vão vender o produto. Baixo teor de gordura, alimento enriquecido com vitaminas, sais minerais ou algum tipo de composto. Mas, né, para que esse marketing nutricional aconteça, é importante que o consumidor conheça quais são essas informações, o que esse rótulo está querendo vender, tá? E aí que entra a grande questão, como que nós vamos sair lá do nosso local de trabalho e ensinar isso ao consumidor? Nós, às vezes, que estamos na produção, na industrialização dos alimentos, não conseguimos fazer isso. Porém, nós conseguimos em conjunto, né, com as políticas públicas do país, ter esse processo, que na verdade o ideal seria ter educação alimentar desde pequenininho para as crianças e na escola, tá? E além disso, né, esse marketing nutricional vai auxiliar, né, e apresentar para esse consumidor qual que é o efeito desse produto no corpo dessa pessoa, o que ela pode buscar para ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, são situações que a gente consegue aí mostrar os benefícios desse produto. Gente, malefício, nós não iremos falar, tá? Por mais que possa ter. Mas nós não vamos fazer um marketing que vai denegrir a nossa imagem, tá? A imagem da empresa que vocês trabalham ou até mesmo da sua empresa. Então, a gente precisa pensar muito com relação quando eu falo desse marketing nutricional. Então, sempre lembrar, gente, que não é porque nós estamos fazendo marketing, nós estamos fazendo algo errado, tá? Que é o que a gente viu em alguns casos, né? Ali nos vídeos que a gente viu anteriormente, que aconteceu, né? Não tem informação, é muito mascarado, usa produtos que não são tão adequados aí para alimentação humana, enfim. Mas, né, se a legislação permite, infelizmente, a indústria pode fazer, tá? E aí, qual que é a importância do marketing, né, na área de alimentos? Deixa eu fazer um negócio. Então, quando a gente fala, né, do marketing de alimentos, anteriormente, até nos últimos anos, aí vamos pensar nos últimos 10 anos ou um pouquinho mais, a grande maioria das pessoas não estava nem aí com a quantidade de calorias que elas consumiam, tá? Muito menos se essa quantidade se tinha gordura, se tinha carboidrato, se tinha proteína, se tinha glúten, se tinha lactose, porque hoje é moda, né? Não pode consumir glúten, não posso consumir soja, posso comer lactose, posso comer ovo, você vai viver de água e luz, né? Praticamente. Mas hoje em dia, algumas pessoas têm buscado mais essas informações, tá? Então, é bem importante quando a gente fala aí disso, né, na área de alimentos. Então, gente, na verdade, essas preocupações acabaram tornando, então, um fenômeno, né, na área de alimentos. Por quê? Porque as pessoas começaram a buscar informações e aí elas começaram a se preocupar com o que elas estavam comendo. Isso tudo começou a acontecer por quê? Por causa dos órgãos de saúde que nós temos no nosso país e no mundo, médicos, empresas que têm buscado reduzir a obesidade, redução de número de diabetes e outras doenças, principalmente as coronarianas, né, que é o que mata muita gente, que traz muito problema. E além de trazer esse problema, gente, a gente tem que pensar que traz situação ruim também para o posto de saúde, para a fila do SUS, né? Porque a gente pensar, mas ela tem a diabetes, ela consegue controlar com remédio, não precisa ir sempre no médico. Mas daí uma pessoa que tem diabetes, por exemplo, ela faz um machucadinho, esse machucadinho não sara, dela precisa ir no posto, precisa fazer curativo, e às vezes uma pessoa que sofreu um acidente, teve uma situação mais complexa, não pode ser atendido por causa que uma pessoa que teve uma alimentação ruim, tá com problema de saúde, precisa ser atendida, tá? E aí, às vezes, a gente não pode escolher aí quem atender,
tá? Então, é uma situação bem complexa e isso auxilia daí a nossa saúde, né, gente? Não, o nosso sistema de saúde, e a nossa saúde também. Mas isso vai melhorar o nosso emprego, né? Porque a gente não vai estar ali cansado, ofegante, não vai faltar. Então, tudo isso melhora, tá? E aí, os médicos, os profissionais da área de saúde e algumas empresas e os órgãos, né, brasileiros e internacionais têm buscado aí e se preocupado com esse número que tem crescido de forma exponencial com relação à obesidade, a diabéticos e pessoas com doenças no coração, tá? E por quê? Porque, além disso, hoje a gente consegue ter informação muito mais fácil, muito mais rápido, gente. É só entrar no Google e perguntar o que comer para tirar o chulé, um exemplo. Vai ter lá uma sugestão que você pode fazer, que para alguém deu certo, né? Então, a gente tem muita informação o tempo todo, muito fácil, muito rápido, tá? E aí, né, automaticamente tem crescido o setor de alimentação saudável, tá? Então, por quê? Porque o consumidor busca alimentos que tragam algum benefício para a sua saúde. Então, o marketing de alimentos, ele vai ter que atuar tanto no marketing com relação à alimentação, como relação à nutrição, promovendo a partir daí soluções, né? Que vão mostrar soluções para a melhoria da qualidade de vida, estética e bem-estar do consumidor. Então, o marketing de alimentos, muitas vezes, vai ter que trabalhar em conjunto com a produção. Por quê? Porque ele vai falar assim, ó, vocês estão pondo muito açúcar, isso aqui não vai vender, tá? Então, isso tudo é bem interessante quando a gente fala aí do marketing, tá? Aqui tá falando, né, o nutricionista ou técnico em nutrição precisa aplicar, então, a visão de tudo isso que vocês vão aprender durante o curso, tá? E entender quais são os produtos, né, que de forma coerente cumprem aquilo que prometem. Gente, eu não vou falar nomes, mas assim, a gente tem algumas empresas que produzem lá biscoitos saudáveis, biscoito integral. Aí você vai ler a formulação, gente, a formulação é o que está lá de baixo, normalmente próximo à tabela nutricional, e aquilo que aparece lá, o primeiro é o que tem maior quantidade e assim vai diminuindo, né? Quando a gente pensa, né, a gente olha lá e vê, é um alimento integral, mas a primeira coisa que vem é farinha de trigo enriquecido com ácido fólico, que é o que acontece normalmente, esse alimento talvez não seja tão integral como se fala, ele é parcialmente integral, ele tem uma adição de fibra, mas ele não vai ser integral, igual é colocado, tá? Mas a legislação não fala que tem que ser só integral, então é bem complexo. Então, a indústria, quem processa alimentos, ela vai trabalhando nas falhas da legislação, tá? Mas são coisas, gente, que tem mudado muito, tá? Então, as empresas vão ter que se arrumar e a gente vai ter que aprender a falar, fazer coisas melhores para o nosso consumidor. Eu até sigo, gente, se vocês quiserem seguir depois no Instagram, deixa eu procurar aqui o nome certo. Novos produtos. Deixa eu ver se é isso. Eu acho que o Instagram chama Novos Produtos, tá? Essa carinha aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Oh, Jesus. Tá dando para ver? Novos Produtos. Eles são muito legais e eles têm como fala? Não é um programa, mas um momento que eles fazem deleta da prateleira, tá? E ali, gente, eles metem o pau nas empresas que fazem produtos ruins, não simplesmente pelo fato de que, quero falar mal da empresa, porque a mesma empresa que hoje eles falaram mal, amanhã eles falam bem, porque eles não avaliam a empresa, eles avaliam o produto. E muitas vezes eles acabam sendo marcados, eles compartilham a informação dos próprios consumidores, que às vezes encontra bigato no alimento,
Às vezes a embalagem do alimento lá fala, por exemplo, igual aqui esse lanche aqui, ó, tá vendo que bonito esse lanche aqui? Aí você vai comprar, ele não chega nem aqui onde está esse primeiro tomate, né? Então, eles mostram a realidade. E vira e mexe, eles acabam sendo processados por essas empresas, mas normalmente elas perdem, tá? Porque não é a gente que tem que deixar de falar, ou deixar de brigar, ou deixar de falar. Não é nós, é a empresa que precisa melhorar o que ela faz, tá? Então, isso é muito importante a gente pensar e trabalhar, né? Então, se vocês forem trabalhar nessa área, na área de produção de alimentos, pensa, gente, se o que vocês estão entregando é o que vocês estão prometendo para o cliente. Porque daí só assim a gente vai conseguir fazer um marketing legal aí, tá? Um exemplo que a gente pode falar de marketing nutricional, tá? É, por exemplo, a nutrição funcional, que vai mostrar, né, ao indivíduo, ao consumidor, a importância, os benefícios daquele alimento que ela está consumindo, né, a partir de uma alimentação equilibrada. E aí, né, mostrar que ela pode ser um auxiliador no tratamento de algumas doenças. Sempre que eu vou falar que é auxiliador no tratamento de alguma doença, eu preciso ter comprovação, tá? Então tem que ter muito cuidado aí, nem tudo é comprovado, a gente sabe que faz bem, mas não comprova, enfim, tá? Que é o que tem acontecido aí no nosso Brasilzão aí, por causa do coronavírus, né? E aí, né, gente, quando a gente fala de tudo isso, oferecer essas informações para o cliente, tá? Faz com que ele entenda o que ele está consumindo, o que vai acontecer se ele consumir aquele produto, ele vai ter consciência do que ele está comendo, tá? E aí ele vai escolher continuar ou não de acordo com o estilo de vida que ele escolheu para a vida dele. Além disso, gente, o marketing vai auxiliar na construção de uma relação entre empresa e consumidor. E isso é o que mais as empresas buscam hoje em dia, tá, gente? Não é da boca para fora. Eu falo porque eu trabalhei com isso uns 9 anos. Então, é muito importante a gente pensar nisso, tá? Fazer essa conexão aí entre consumidor e empresa. E aí, né, gente, quando você mostra que você se preocupa com a saúde daquele cliente, ele vai falar, ela se importa comigo, e ele vai se sentir importante, e essa relação pode começar a ser mais, com mais afinidade, tá? E aí, quando a gente fala, então, desse marketing nutricional, né, ela vai derivar diretamente da necessidade de falar dos benefícios desse alimento, tá? Como que eles podem ser consumidos, o que eles podem melhorar na vida do indivíduo, tá? E aí, gente, hoje em dia a gente tem aí algumas mídias que acabam enfatizando essas informações para melhorar a saúde da população de forma geral, tá? Então isso é bem legal. E aí algumas empresas acabam patrocinando tudo isso para ser vinculada ali que ela se importa com a saúde do consumidor, tá? E aí, né, mas infelizmente a gente também tem um lado mais ou menos ruim da moeda. Algumas empresas acabam, né, se lançando nesse setor e acabam conseguindo obter a oportunidade de falar bem do seu produto e crescer em cima dos seus concorrentes, tá? Além disso, gente, uma coisa que hoje o cliente entende o que tem de carboidrato e o que tem de proteína. Isso daí ele sabe o que é, se isso faz bem ou faz mal, tá? Ele acaba buscando essa informação nutricional ali do alimento, e isso acaba sendo alvo, né, de estratégia de marketing para aumentar o potencial de venda de cada produto. E aí, né, a gente pode se perguntar como utilizar esse marketing nutricional, como fazer o marketing nutricional, né? Primeira coisa, gente, é nós promover a busca consciente, né, por alimentos saudáveis, fazer com que as pessoas busquem consumir um alimento saudável, ter uma alimentação mais saudável. Não é uma alimentação fit, uma alimentação ruim, é uma alimentação mais saudável. Por exemplo, se eu falar para vocês aqui que pipoca é ruim, a grande maioria vai
concordar. Mas e se eu falar que a pipoca é boa? Quantos concordariam comigo? Pipoca é muito bom, gente. Por mais que a gente faça com óleo e tudo isso, né? Vai aumentar aí o valor calórico dela. É muito bom consumir pipoca. Por quê? Porque ela é um alimento riquíssimo em fibra. E aí, às vezes, a gente só pensa na gordura. Mas e todos os outros benefícios que aquele alimento traz, tá? Então, tem alguns estudos que eu acho que a gente até já comentou desse estudo, né? Que demonstra que 28% da população brasileira tem buscado comprar alimentos a partir do seu valor nutricional, tá? E aí, mostra nessa mesma pesquisa, tá? Que 35 bilhões, tá? Foram parar na produção e na venda de alimentos funcionais, que são esses alimentos que trazem algum benefício para a saúde do consumidor, tá? Então, os consumidores têm procurado orientação nutricional, né? E com isso, a indústria está tendo que buscar se manter no mercado e fazer e desenvolver alimentos saudáveis, tá? Então, isso é muito importante, né? E aí, essa busca consciente, né, de um alimento mais saudável faz com que toda a cadeia produtiva precise se mexer. E aí a gente pode falar um pouquinho, gente, a gente tem aí os alimentos orgânicos, né, que vão falar, mas tem prazo de validade menor, ele não é tão bonito, tem várias situações dessas, né? Mas a gente pode pensar, quando eu falo de um alimento que não é orgânico, a gente tem uma situação que é, por exemplo, os agrotóxicos, né, que trazem muito mal, fazem muito mal para a nossa saúde. Então, é melhor comprar um alimento que tem um tamanho menor, um pouquinho, tem alguma característica um pouquinho diferente daquela que a gente está acostumado, ou é melhor consumir agrotóxicos, né? Então, fica aí o questionamento para vocês. Mas eu creio que todos vão concordar comigo que é consumir alimentos sem agrotóxicos, que a gente nem sabe quais são os maus, né, que vão trazer aí, os males que vão trazer para a nossa saúde, tá? Além disso, o marketing nutricional pode ser usado fazendo a educação alimentar, tá? Não existe educação alimentar no Brasil, por mais que hoje a gente tenha aí algumas leis, né, e legislações que falam que a escola não pode vender aquilo, não pode vender isso, tem que ser uma alimentação mais balanceada, tal. Tem todos, a gente tem aí, na própria televisão, tá, gente? Nesses vídeos e filmes que as crianças veem, tem muita informação, tem informação ruim, tá? Mas tem muita coisa legal. Apesar de tudo isso, nós não temos uma educação alimentar no Brasil, tá? E aí, com o marketing nutricional, nós conseguimos, né, informar a população, talvez não da maneira que deveria, mas a gente tem conseguido informar sobre o ideal de uma alimentação para a população nos últimos anos, tá? Os nutricionistas, o pessoal que trabalha na área da saúde com alimentação, tem muita dificuldade, né, em mostrar os benefícios que os alimentos trazem para a vida das pessoas ou os malefícios que esses alimentos trazem, tá? E não é simples mudar o hábito de consumo de uma pessoa, tá? Porque, na verdade, mudar o hábito de consumo de alguém é educá-la novamente. E aí moram desafios muito grandes, tá? E aí o ideal é, de pouco a pouco, né, a gente ir fazendo o quê? Mostrando através dos rótulos, das informações nutricionais, o que deve ser comprado, o que é mais saudável, o que é melhor de ser consumido. Além disso, fazer a alimentação em horários certos, em quantidades necessárias, né? Isso de maneira bem devagar, uma hora a gente vai chegar lá, tá? Se o mundo não acabar antes, mas de uma forma ou outra a gente vai conseguir chegar e educar aí a nossa população, tá? A gente ainda caminha muito, a passos bem lentos nessa área, mas, né, a gente está aos poucos educando aí a população, mesmo que for aí através de blogueiras, enfim. E aí quem gosta dessa área, gosta de falar, gosta de se aparecer no bom sentido, pode fazer aí, gente, fica uma dica, fazer um blog aí, um Instagram para falar sobre educação alimentar, né? Desmistificar aí o consumo de alimentos, tá?
Além disso, né, a gente pode utilizar o marketing nutricional para promover a alimentação saudável, tanto entre adultos como em crianças, tá? Se a gente conseguir criar crianças com bons hábitos alimentares, possivelmente elas vão ser adultos mais saudáveis, tá? Por quê? Porque com isso a gente vai ter redução do risco de diabetes, hipertensão, obesidade. Além disso, a gente vai trazer benefício para a saúde desse adulto, né? Além de não gerar grandes receitas, né? Na produção aí de alimentos que não são tão adequados, né? De se consumir. E aí, né? Quando a gente fala, então, do marketing nutricional, a gente tem os pilares, tá? Por quê? Porque o marketing nutricional nada mais é do que um conjunto de ações que vai levar o consumidor a optar por um alimento baseado no seu valor nutricional ou na sua saudabilidade, tá? Então, através do marketing, nós vamos informar o cliente do que contém ali naquele produto, vai falar sobre as informações nutricionais que tem ali presente. E aí, através das propagandas e das informações nutricionais, né, o que vai acontecer? O consumidor acaba buscando comprar os alimentos de forma mais consciente, tá? E aí, querendo ou não, eles acabam buscando aí um estilo de vida mais saudável, tanto com relação à alimentação, como com relação à atividade, não, foi fazer academia, mas ter uma vida mais ativa, tá? Existe uma relação direta ao marketing nutricional e ao estilo de vida, tá? Saudável. Por quê? Porque quando a gente demonstra que a gente consome aquele alimento porque ele é saudável, tá? A gente consegue fazer uma ação de marketing nutricional relevante. Mas quando o alimento não é saudável, não tem como a gente fazer o marketing nutricional, tá? E aí a gente não vai informar os malefícios que aquele alimento traz, só que 2 minutos de busca no Google, a gente consegue encontrar as informações sobre os alimentos ruins, né? Nas mídias, nos diretórios de pesquisa, enfim, tá? E isso normalmente é o marketing contrário à venda de um alimento. Então, se eu produzo, vamos supor, tá? A Kátia, ela produz amendoim, tá? Bolo de amendoim, um exemplo. E aí, ela fez esse bolo de amendoim e a Marcela foi comprar esse bolo de amendoim, tá? E aí, quando a Marcela compra esse bolo de amendoim, o que acontece? Encontra ali o bolo embolorado, tá? Com bolor. O que a Marcela faz? Hoje em dia, gente, a gente vai lá no Google, no Facebook, no Instagram e fala, comprei um bolo, tava morrendo de vontade de comer, mas a fulaninha não fez o bolo direito. E aí, tá com bolor. Gente, isso é um marketing negativo gigante. Só a Marcela falou. Ninguém mais. Foi um erro pequeno que aconteceu. E não foi culpa da Kátia só. Foi culpa da Marcela, porque ela comprou o bolo de manhã, mas ela deixou no carro o dia inteiro. Daí ela não comeu, jogou, chegou em casa, jogou lá em cima da pia. Foi comer só no outro dia à noite. E aí, tava com bolor, gente, porque aumenta a temperatura, diminui a umidade, tudo isso, vai crescer bolor. E aí, queima o filme, né? A empresa, o nome, a marca da Kátia, mas às vezes o erro nem foi da Kátia. Então, esse marketing contrário, gente, é muito importante, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? E aí, para saber quais alimentos, né, são benéficos e maléficos para a saúde do consumidor, tá? A gente tem 2 pilares, tá? Que é o foco na propaganda nutricional, tá? E a informação nutricional contida no rótulo. Então, eu caso essas 2 informações, esses são os principais pilares do marketing nutricional. A informação nutricional contida no rótulo, tá? O que eu estou informando ao meu cliente, ao meu consumidor. E aí a gente vai ver um vídeo, esse vídeo é um pouquinho mais longo do que o habitual, tá, gente? Ele está em inglês, deixa eu pôr legenda.
Só um pouquinho. Prestem bastante atenção, é um videozinho bem legal que fala aí sobre o segredo do marketing dos alimentos. Não necessariamente vai falar o lado bom só, tá? Vai falar aí outras coisinhas, mas prestem atenção, tirem o que é bom, né, dele, que eu creio que vai ser bem importante aí para a aula de hoje. I'm going to give you some of the secrets about how we make you buy what we want you to buy. So as a marketer, when I'm first giving you a product, what's my job? Well, my job is to make you want it, to crave it, to need it, to think that it is the best innovation in food since sliced bread. But how do we do it? Well, I'm going to give you a really big example later that I'm going to break right down for you. But let's just start by looking at a few fun little things. So here we have Shreddies, an old favourite, been around for years, very popular in the UK and Canada. Without changing a single little thing about that product, they remarketed them, rebranded them as brand new diamond-shaped Shreddies. Food marketing genius right there. In the 1950s, there was a very important innovation in food. The instant mix cake, one of my personal favourites. When they were first brought out, all you needed to do was to add a little bit of water. Who's not going to love that? Well, actually, no one loved it. No one bought the bloody things. So they did a bit of research. And what they found was that the main consumer, the target consumer, the housewife, felt that it was cheating. They didn't want to pass off such an easy thing as their own baking to their partners, their husbands, their families, whatever. So what did the producers have to do? They had to make it harder. So now you had to add water and an egg. And sales exploded. But these examples, these are just chicken feed compared to what I really want to talk about tonight, and that is chickens and pigs and cows. So when we think about where chickens, etc., come from, we think about something a bit like that. That's also our instinctive idea, but we all know if we really think about it, if we think about it deeply, it's probably a little bit more like that. But that's a lot nicer. It's a lot more romantic. So how do we give you this impression? Well, there are 3 techniques that we use. The third of which is our secret weapon, and I am going to blow it for you tonight, so please stay primed for that. Let's look at technique number 1. Everybody believes what's on the label. So let's look at some examples. Some of my favourites, some of the ones I use all the time. I'll use Farm Fresh. I'll use 100% natural. I'll use Butcher's Choice. But what does that really actually mean? Well, truthfully, it doesn't mean very much. If we see that on the label, we feel a bit more confident. But let's have a look at what a farm really looks like. It probably looks like that. Now, this is a concentrated animal feeding operation. I'm going to run that past you again. It's a concentrated animal feeding operation. That's not going to look great on a label. Hence, we use Farm Fresh. Innovation number 2, this is what we use. We focus on progress. Intensive farming was born out of necessity. At the end of the Second World War, resources were extremely tight. Farming had to be by necessity very, very economical. And we've learnt from that, and we've built from that, and we're able to now raise more and more animals in smaller and smaller spaces. So we've got extremely good at it. If we looked at a room of about this size, and this were turned into a chicken barn, it's a 100-seat theatre, how many chickens could we probably fit in this room now? I'm going to say about 4,000. It's pretty impressive, isn't it? It'd probably look a little bit like that. Now, the public aren't going to be massively keen on that idea, and it's my job to make them feel a little bit better about it. So how do I do it? Well, a basic principle of marketing. We use the right choice of words, and by using the right choice of words, we can make the conversation, we can focus the conversation the way we want it to. So we'll use an example like this. When you look at that picture, where is your eye drawn? It's drawn right to the middle of the page, massive letters, we've got strive to optimise. What we're looking at in the picture, in reverse, looks a bit like that, but this looks a lot nicer, because we're looking at strive to optimise. It makes us feel that there's progress. We feel good. So the challenge for the marketers is to make the public feel comfortable about what they're seeing.
one of the side effects of intensive farming, of having so many animals in such a small space, unfortunately, is obviously disease, because you put so many animals into a small space, they're going to get sick. It is no secret that 50% of all the antibiotics in the world are used on farmed animals. So how do you make the public feel okay with this? How does that happen? My job. How do I do it? I use the language of innovation. So we're going back to our old friends at porkcares.org. And what they do is they say, as farming has become more efficient, veterinarians have incorporated new technologies and methods into practice. This makes us feel good. This is positive. Yeah, this is progress. And when we're then marketing to future consumers, we would perhaps use something like this. This is a colouring book, Pigs and Pork. It's absolutely gorgeous. And what we're doing here is we're getting the children to focus on the fact that we're using innovation. So by bringing the pigs out from the muddy fields and into the clean barns, we're taking them away from all that nasty, dirty mud and all the diseases that are lurking there within. Positive. So onto our secret weapon. This is what we really need to focus on. So these two techniques alone, they are not going to work. We need a secret weapon, number 3. It is actually in this room right now. Secret weapon. It is you. So how do we do it? When you're in the supermarket, you don't want to think about where those products have come from. You don't want to think about how those animals have been reared, how they've been treated. The power of willful ignorance cannot be overstated. This is systemized cruelty on a massive scale, and we only get away with it because everyone is prepared to look the other way. Thank you. Pesado também, hein? Vai um pouquinho contra o que a gente está falando, tá? Com relação ao marketing, vai um pouquinho a favor do que a gente viu nos vídeos das aulas anteriores, mas é muito importante a gente pensar. Essas palavras que se usa, igual hoje em dia, até não sei se alguma professora falou para vocês, e tem que comer ovo da galinha feliz feita na fazenda tal. Mas como que eles sabem se a galinha está feliz? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o que nós vamos alegar no nosso produto, tá? O que nós vamos falar do nosso produto. Então, isso é muito importante. Então, e a gente pensar, gente, é o que ela fala, né, no final. Muitas vezes, nós não estamos nem aí para o que a gente comprou, o que a gente, da onde que veio e tudo isso, que é o que tem acontecido com os movimentos veganos. É um movimento de mudança de estrutura, uma mudança estrutural, uma mudança de pensamento, é uma busca por alimentação saudável, sim, mas que busca também a preservação do meio ambiente, que busca a preservação e o cuidado com os animais, enfim. Eu não sou vegana, tá, gente? Mas eu acho muito legal. Eu não saberia viver sem carne, eu acho. Mas eu acho muito interessante a cultura vegana, o processo, como que eles trabalham, enfim, como eles estudam, como que eles se situam nessa situação. Então, quando a gente fala, né, sobre o marketing, a gente precisa entender quem é o marketing, para quem eu estou fazendo esse marketing e por que eu estou fazendo dessa forma, tá? Então, a gente precisa ser muito coerente, né? Eu sou super a favor do marketing, não na área só da alimentação, né? Mas também na busca da informação do que é correto, tá? O eticamente correto. Tá? Então, a gente precisa pensar. Eu sou super a favor da indústria, eu sempre falo isso, sou super a favor do processamento de alimentos, mas sim, acho que precisa ser mudado. Acho que muita coisa precisa ser mudada, tá? E aí, né, a gente vai para a parte das dicas, né, para ter um marketing aí correto, coerente, tá?
Então, o primeiro ali, a gente fala sobre a comunicação personalizada e integrada, né? Que é uma das maiores vantagens que a gente tem para buscar uma afinidade e um relacionamento com o nosso consumidor, tá? E aí, normalmente, nesse caso, a gente faz o marketing digital em alguns canais, tá? Principalmente em mídias tradicionais, redes sociais, que são mais baratos de se manter do que um canal de TV, por exemplo, tá? Além disso, né, nessa comunicação personalizada, a gente consegue, né, através dessas mídias sociais, desses canais digitais, a gente não precisa só ter 30 segundos para falar. Eu posso falar 2 minutos, eu posso falar 1 hora. Então, isso é bem interessante. Só que também, se você falar 1 hora, quem vai te escutar? Então, eu preciso pensar, né, e balancear isso, tá? E aí, sempre, né, de maneira correta, aproveitar esse espaço para falar desse produto que você tem, né, para conseguir encontrar aí o maior número de pessoas possíveis, tá? Gente, eu falo que os 30 segundos da TV, que é mais barato ter mídia na rede social, enfim, porque na TV, gente, é caso de tá? Milhões. Na rede social, eu consigo trabalhar com uma quantidade menor e muitas vezes eu consigo especificar, eu preciso colocar bem, eu consigo chegar num público específico que eu tenho com relação àquele produto, tá? Coisa que muitas vezes na televisão eu não tenho. Porque quem que vê novela? Todo mundo. Todas as idades, todos os tipos de pessoa, tá? Então, não é todo mundo, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, tá? Além disso, né, a gente precisa ser muito coerente quando a gente faz essa comunicação personalizada, tá? E sempre planejar, tá, gente? Não adianta, vamos fazer isso. Não, tá, a gente vai fazer isso e depois. Mas o que a gente vai oferecer? Vai ter alguma propaganda? Vai ter alguma promoção? Então, sempre pensar e sempre trabalhar com a maior diversidade de mídias, tá? Se eu conseguir trabalhar com TV, jornal, rádio e rede social, ótimo, tá? Então, isso é muito interessante quando a gente fala aí dessa comunicação, tá? Deixa eu voltar aqui. Outra dica, seja transparente, tá? Isso é a principal, a gente precisa ser verdadeiro, né? Por quê? Porque as pessoas buscam comprar produtos de pessoas verdadeiras, de pessoas que falam sobre o seu produto, que falam sobre a sua composição, que falam sobre a sua produção, tá? E aqui a gente consegue utilizar os canais digitais, como sites, mídias, redes sociais, como YouTube, Instagram, enfim, tá? Para fazer essa comunicação e fornecer informações de maneira bastante atrativa para o consumidor. Não sei quantos de vocês já viram, conhecem isso, mas vocês estão vendo aqui no cantinho da tela, onde tem a fotinho do Kit Kat? Ali a gente tem um código que se chama QR Code, tá? Esse código QR Code, a gente normalmente tem, né, o código de barras, que todo produto vai ter, mas a gente pode ter o código de barras através do QR Code, mas o QR Code ele pode me trazer várias outras informações, me falando qual é o produto, qual é o tipo de embalagem, como fazer a reciclagem dessa embalagem, como fazer a utilização desse produto, quais são os benefícios que esse produto vai trazer, tudo que eu quiser eu consigo colocar nesse QR Code, a pessoa precisa simplesmente ter um celular, tá? Apontar a câmera ali com um aplicativo específico e aí baixar e conseguir visualizar, né, as informações que a empresa quer passar. E aí é muito interessante, né, que as empresas, muitas vezes, elas se posicionam de maneira muito transparente sobre o produto, sobre a imagem do seu produto, e acaba garantindo aí a credibilidade, a marca e segurança ao cliente, tá? Principalmente nesse momento que a gente vive, que é um momento onde informações falsas se proliferam muito rapidamente, tá? Aí, nessa situação do seja transparente, a gente vai ver um vídeo
outro vídeo mais curto dessa vez, tá? Que fala sobre o Kit Kat, tá? Que eles fizeram uma campanha e vocês vão ver aí essa campanha, eles vão falar sobre o produto, enfim, calma aí. Deixa eu cortar. Calma aí, gente, deixa eu pôr legenda, que eu acho que não vai legenda. I'm very excited to announce that from today, consumers will be able to go into the store, purchase their favourite KitKat product. They'll see on the front of it a QR code. They'll be able to scan the QR code and access a very entertaining YouTube video, which will be across the content of gaming, music, sport or comedy. And so therefore enjoy their product break with KitKat at the same time as being entertained. KitKat's been celebrating breaks for over 60 years with Have a Break, Have a KitKat. And along that time, recognise the evolution of how consumers enjoy their breaks. And recently, really at the forefront of recognising the role that digital plays in breaks. Google and Nestle have been doing some great work together. And so in particular, Nestle's done some amazing marketing campaigns with us on YouTube. And so what we see is consumers spending more and more time on YouTube. 1 billion users globally come to YouTube every month, nearly 40 million users every month in the UK, and they watch more and more content through the day. Watch time on YouTube's up over 50% year on year, so people are spending more and more time on YouTube all the time. And so the KitKat team had a great idea, which was to help users to fill their break even better. And so as they're eating a KitKat, they can also go onto YouTube and watch the latest viral videos. And that's a great example of Nestle and YouTube working together to do great things on the internet. We've had a long successful partnership with Google. In 2013, we had the Google Android initiative. In 2015, we had the Google YouTube My Break initiative. And in 2016, recognising where consumers are heading towards with their usage of Google. We think that it's a great way to combine KitKat and enjoying a break with one of the ways in which consumers really like to enjoy, which is through digital video content. Então, a gente consegue ver aí nesse vídeo uma ação, né, que foi muito bem feita pela KitKat em conjunto com a Nestlé, né, e o YouTube, que é a partir do código QR Code, tá? Então, a gente consegue aí ver que tem algumas ações que trazem benefícios, e aí a gente vê, né, nesse caso, que as pessoas paravam ali, que o KitKat fala, é um break, né, uma parada, para consumir o seu KitKat. E aí, nesse momento, além de consumir o KitKat, ele tinha acesso a algumas informações, a vídeos, enfim. Além disso, né, a gente tem aí o Seja Transparente, tá? E quando a gente fala de Seja Transparente, é o que a palavra o que tá falando nessa frase mesmo, tá? Quer ser verdadeiro e informar o que o cliente quer saber, tá? Então, isso é muito importante. E em 2017, a Brahma lançou uma campanha que se chama Brahma está aberta, pode perguntar. Nessa propaganda, nessa campanha, a Brahma, ela teve o objetivo, tá, de esclarecer quais eram as dúvidas do consumidor com relação ali à sua bebida. E aí, ela colocou, disponibilizou os seus funcionários para responder ao público, tá? Através aí das redes sociais, como Facebook, Instagram e Twitter. E aí a gente vai ver esse vídeo também, tá? 30 segundinhos, bem rápido. Se tem uma coisa que todo mundo gosta é de sinceridade. Na vida e na cerveja. E a Brahma vai abrir as portas, as garrafas e dizer: A Brahma está aberta. pode perguntar. Quer ver como se faz uma Brahma? Quer saber do malte, do milho, do lúpulo? Você pergunta. Os funcionários da Brahma respondem nas nossas redes sociais. Quando você se sente bem informado, Isso pede Brahma. Beba com moderação. E essa, gente, foi a campanha que eles fizeram, então bem interessante, né?
eles acabaram colocando seus próprios funcionários para responder a dúvida do consumidor. A gente pode utilizar, então, através, né, redes sociais, Instagram, vídeos comerciais, entre outras coisas, sites, blogs, tá? Para se comunicar com o cliente de maneira eficiente e transparente, tá? Um outro exemplo, a gente não vai ver, não tem vídeo esse, tá? É a empresa Verde Campo, que é uma empresa de produção de laticínios e seus derivados, né, de leite e seus derivados, que tem foco aí bastante específico nos alimentos saudáveis. E no seu site, que está aqui, vocês podem olhar lá depois, eles falam em específico de cada produto, a origem, as características do alimento, os ingredientes, os dados nutricionais, eles estão totalmente disponíveis para o consumidor. Então, a gente tem aí algumas empresas já trabalhando nessa área, tá, gente? E isso é muito interessante. Além disso, né, uma outra dica é interagir digitalmente com o consumidor, né? Então, a gente sempre encarar o ambiente digital como um importante espaço de diálogo com o consumidor, né, feito de maneira estruturada, planejada. Com isso, a gente consegue, de maneira surpreendente, atrair e gerar valor para o dia das pessoas, né, para o dia a dia das pessoas. Além disso, né, gente, a gente tem estado num mundo muito exigente, tá? E as pessoas querem ter conexão com a empresa que elas compram os seus produtos. Então, fazer isso, se relacionar, interagir com o seu cliente, faz com que você se diferencie no mercado cada vez mais competitivo. Um outro exemplo, e muito bem sucedido, de uma forma relacionada à interação com o consumidor, é, por exemplo, a Ruffles, né? Que ela lançou uma campanha realizada aqui no Brasil, né? Onde o consumidor era convidado a informar, né? Ou sugerir ou elaborar novos sabores, novos formatos, novas estruturas para a batata Ruffles, tá? Não ficava simplesmente, vamos mudar o sabor. Ele podia fazer toda uma mudança no formato da batata, na descrição dos ingredientes, uma mistura, enfim, tá? O consumidor precisava daí comprar o produto e acessar a promoção através de um código promocional. Então, são dicas, são situações que a própria empresa vai trabalhando aí para garantir e conseguir, né, de uma certa maneira, estar em contato aí com o consumidor e interagir com o consumidor. Hoje a gente comenta lá, empresa tal, empresa X, queria tanto uma batata, daí ele fala, responde você, enfim. Então, hoje tem uma interação maior, tem times de pessoas que trabalham por trás de tudo isso, tá? E, gente, é muito importante a gente conhecer qual é o perfil do nosso produto, qual é o perfil dos nossos consumidores, como se comunicar com esse consumidor, de que maneira é mais assertiva, fazer estudos, pesquisar, entrar em contato com esses consumidores de alguma forma para tentar entender quem são, como são e onde vivem. Além disso, né, se eu não me engano, as duas últimas dicas. Mídia online, tá? Então, a gente pode ter aí, fazer a campanha, né, de marketing na mídia, tá? Em vários formatos, então, que podem ser tanto anúncios pagos, impulsionados, né? A gente pode se aliar com algumas campanhas específicas, podemos nos aliar com blogueiros, com youtubers, com pessoas que trabalham, né, divulgando marcas, produtos, através do Google, através das redes sociais, né? Então, tudo isso a gente consegue utilizar para fazer o marketing, né, independente se é nutricional ou não, tá? Os anúncios, eles acabam sendo aí uma estratégia, né, da empresa nas mídias sociais, e a qualquer momento a gente pode criar, então, esses anúncios, né, que vai ser um ponto de contato entre a empresa e o consumidor. E aí, querendo ou não, gerar, né, números de conversões aí, de compras e de vendas com relação a esse produto. Nesse caso, tá, gente, das mídias online, normalmente a gente especifica pelo perfil do público que eu quero alcançar, tá? Então, ele comentou lá a palavra maçã, eu vendo maçã do amor, então ele falou maçã.
vai aparecer lá aquela propaganda para ele. Ele falou amor, é Dia dos Namorados, o que dar para o namorado, por exemplo. Aí aparece a minha maçã. Então, tudo isso são situações que a gente vai aí alavancando, organizando para fazer com que a minha campanha de marketing tenha um resultado positivo, tá? Além disso, né, apostar na força do conteúdo. Quando eu falo dessa última dica, tá? Trazer informação relevante e qualificada para o meu consumidor, tá? De maneira forte, e isso faz com que a empresa seja reconhecida porque ela informa e ela ensina ao consumidor, tá? Aqui, nesse caso, normalmente a gente não vai ser simplesmente um marketing, tá? Mas ele é mais do que isso, ele é mais do que uma publicidade ou uma propaganda, ele é um marketing de conteúdo. E para isso, a gente pode produzir através de mídias sociais, fazendo entrevistas, trazendo pessoas conhecidas da área. A gente pode trabalhar com vídeos, infográficos, blogs, e-mail marketing, entre outros milhões de canais que a gente tem nessa área, tá? Que não é muito o que vocês vão trabalhar, mas isso é básico para vocês conseguirem identificar aí as oportunidades que a empresa pode ter, tá? Nesse processo. E aí, por último, tá? A gente vai falar sobre a coleta de dados. Então, quando a gente fala sobre a coleta de dados, né? O que é coleta de dados? Por que a gente tem que fazer a coleta de dados? Para eu conseguir fazer o marketing de forma correta, tá? Então, para a gente ter um marketing, eu preciso fazer a coleta desses meus dados. Então, a coleta de dados é um processo que vai captar conteúdos estratégicos, tá? Que podem ser encontrados em ferramentas ou formulários ou softwares que contenham essas informações, tá? Então, que vai absorver essas informações. Então, por exemplo, eu quero saber, lá no Colégio Polivalente, quantos alunos são veganos. Eu posso fazer um formulário, tá? No Google, por exemplo, igual vocês respondem as nossas atividades, e mandar para os coordenadores dos cursos, para as pedagogas, e pedir, veja quantos alunos são veganos, quantos alunos não gostam da merenda, ou quantos gostam da merenda. Então, às vezes são coletas de dados bastante simples, tá? E aí, esse processo, né, de fazer a coleta de dados, eles nos auxilia a conhecer o meu setor, o meu mercado, quem é o meu consumidor e qual que é o desempenho do negócio, tá? Então, através da coleta de dados, dessas pesquisas, eu consigo saber quem compra o meu produto, como compra o meu produto, aonde, quando compra, qual que é a frequência de compra, tá? E por que compra? Eu compro porque o meu pai usa, eu compro porque eu gosto. Então, isso tudo eu consigo saber através dessa coleta de dados, tá? Pode parecer algo muito extraordinário, tá? Mas isso 98% das empresas faz de maneira rotineira nas suas empresas, tá? Muitas vezes contratando empresas específicas, né? Externas, como também tendo um grupo de pessoas que trabalha com isso na empresa. Esses dados são ativos extremamente valiosos, tá? Para a empresa, porque eles conseguem informar qual é o resultado da minha empresa, o que as pessoas, né, externas pensam sobre o meu produto, sobre o meu serviço, sobre a minha marca. E, né, quando eu falo do mundo que a gente vive hoje, que é um mundo digitalizado, a gente tem dados e informações por toda parte, tá? Então, uma simples interação com o consumidor, eu já consigo coletar dados, tá? Então, isso é bem interessante quando a gente fala aí desse processo, tá? E aí, qual que é a importância de coletar dados, tá? Ele é importante, por quê? Porque nós precisamos nos destacar, né, com relação aos nossos concorrentes. E eles vão trazer e vão traduzir informações que nós precisamos com relação ao nosso produto, com relação ao nosso serviço, com relação às nossas vendas. E aí, a partir daí, eu consigo otimizar ações, planejar as campanhas, fazer publicidade, fazer propaganda, avaliar o que o consumidor pensa, o que ele quer, o que ele busca, o que ele está buscando, qual que é o comportamento da vida dele, enfim.
Então, por isso é importante fazer essa coleta de dados de maneira contínua, tá? Por quê? Porque muitas vezes hoje ele consome uma coisa, a partir de amanhã ele não consome mais. E isso vai ali alterando as minhas informações, tá? E aí, a partir disso, a gente tem aí alguns etapas, tá? Que a gente faz na coleta desses dados e por que a gente faz. Então, a primeira, a gente faz a definição e a alimentação dos KPIs estratégicos, tá? Que são, esses KPIs estratégicos nada mais são do que indicadores estratégicos principais de uma empresa, tá? Para a gente conseguir avaliar e monitorar as métricas, os resultados que eu busco, tá? Então, eu consigo saber o que foi comprado, quantas pessoas buscaram por aquele meu produto, quanto que as pessoas pagam por aquele produto ou por aquele serviço, qual que é a média, né? Então, tem gente que vai pagar 100, tem gente que vai pagar 20, aí eu somo tudo isso, divido pela quantidade, eu vou ter ali o ticket médio e assim por diante, tá? E aí, controlar esses indicativos, gente, é bastante importante e deve ser feito, né, como eu tenho comentado, de maneira contínua, tá? Para a gente ter uma informação precisa sobre a empresa. E aí, né, para a gente ter essa informação precisa, tem que ser sempre constante e os KPIs sempre atualizados. Por quê? Porque podem mudar aí esses indicadores estratégicos. Além disso, né, a gente faz a coleta de dados para detectar as ações e a satisfação do público, tá? Então, o público, ele acaba interagindo com publicações, links patrocinados, navega em sites, em e-commerces, solicita atendimentos. Isso tudo são informações que eu consigo avaliar e colocar ali como indicador e ver o que eles fazem. Quando ele interage com a publicação, o que ele faz? Quando ele interage com o link patrocinado, o que ele faz? Ele compra, só visita, como, quando, quantas vezes, tá? E é muito importante cada uma dessas informações. Então, é sempre importante a gente fazer o monitoramento com bastante cuidado, tá? E sempre acompanhar aí esses indicadores de perto, tá? Porque não é simplesmente coletar dados, eu preciso interpretar esses dados, tá? E aí, né, com tudo isso, eu consigo entender o que o público faz, o que ele pensa sobre o produto, sobre a empresa, sobre a marca, sobre os serviços, tá? E aí, a partir daí, né, se eu fizer de maneira bem correta, eu consigo perceber quais são as expectativas e opiniões do meu consumidor com relação à empresa ou ao produto, tá? Além disso, eu preciso ter um relacionamento com o cliente, tá? A partir do momento, coletei os indicadores, detectei as ações e a satisfação do público, eu preciso me relacionar com esse cliente. E aí eu preciso desenvolver esse relacionamento, tá? Então, eu vou conseguir, a partir daí, entregar uma comunicação, entregar um serviço, entregar um produto, fazer atendimentos mais adequados, tá? Posso aí, através disso, ter utilização de várias ferramentas, tá? E aí, a partir disso, eu consigo desenvolver um relacionamento estratégico com esse meu cliente, né? E aí, vou conseguir gerar a oportunidade de venda cada vez mais adequada. Por quê? Eu converso com a Marcela, por exemplo, eu sei o que ela quer, então eu vou ofertar coisa específica para a Marcela. A Kátia quer outra coisa, então eu não vou ofertar a mesma coisa, vou ter uma venda mais direta para a Kátia, e assim por diante, tá? E além disso, né, a coleta de dados nos permite estruturar, então, as campanhas e as ações de forma bastante otimizada, tá? Então, se eu tenho esses dados em mãos, eu consigo saber aonde que esse meu cliente está, aonde que eu vou falar, qual que é o serviço que ele prefere, qual que é a interação que ele tem com as minhas ações. Ele prefere esse tipo de ação, ele prefere esse tipo de ação, então isso tudo eu consigo avaliar a partir da coleta de dados, tá? E aí, né, o marketing consegue trabalhar aí mais específico, desenvolvendo aí ações e campanhas bem específicas para esse público que eu estou buscando, tá? E aí, gente, é o que a gente já falou mais, sempre tem que fazer essa coleta de dados de maneira contínua, tá? E acompanhar todas essas informações de maneira contínua, criando aí as minhas pessoas e o meu público-alvo específico
para garantir a fidelidade desse meu consumidor à minha empresa, tá? E aí, com isso tudo, eu consigo, né, de maneira mais precisa, impactar o meu público. Então, é bem interessante quando a gente faz aí a utilização desses dados. E aí, como que a gente pode fazer, então, a coleta, né, desses dados? Então, a gente pode fazer através de aplicativos, de sites, e ele é muito essencial, e ele só permite, né, que a empresa alcance bons resultados. Eu fiz a coleta, mas eu só vou conseguir bons resultados a partir da coleta de dados se eu faço um planejamento, se eu tenho ali a estratégia, né, com relação a esses resultados. E aí, gente, sempre, né, pensar que hoje em dia a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, antigamente, a gente passava o telefone para uma empresa, ela vendia o nosso telefone, e a outra empresa que não tinha nada a ver ficava ligando, que acontece ainda em alguns casos. É porque ela está vendendo essas informações. Mas hoje em dia existe a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Que precisa coletar, então, as informações, e aí ela precisa se comprometer com o tratamento adequado dessas informações, como, por exemplo, não passar para outras empresas, tá? E aí a gente tem os objetivos, né, da coleta de dados, que é, principalmente, entender sobre as expectativas do consumidor, saber a opinião do público sobre a marca, os produtos e os serviços, monitorar os acessos e as atividades em sites e e-commerces, analisar as reações e interações com as campanhas nas redes sociais, detectar os dados de vendas e como eles são gerados a partir do público e entender as informações financeiras da sua empresa. Quando a gente fala aqui, monitorar os acessos e as atividades em sites e e-commerce, no começo do curso, né, da aula, eu comentei que eu tinha aberto uma empresa e tal, não fechou a empresa, mas eu saí. E aí, a gente fez todo um processo de marketing, a gente era acompanhado por uma empresa e tal, e ela conseguia, né, essa empresa, ela conseguia me informar quantas pessoas tinha ido para o site fazer a compra e tinha desistido de fazer essa compra. E isso é muito legal, gente. Por quê? Porque eu consigo entender o porquê que essas pessoas estão desistindo. Porque se ela clicou, ela foi até lá, por que ela não comprou? Então, isso é bem interessante a gente pensar, e aí a gente consegue fazer propaganda, marketing específico para essa pessoa. Não tem caso que às vezes vocês entram numa loja, vocês não compram, aí depois vocês entram lá no Facebook, Instagram, Google, sei lá, enfim, e aí aparece um anúncio lá para vocês. Você que visitou essa página, temos uma promoção específica para você. E aí eles acabam, às vezes, gerando promoção para você voltar e comprar. E isso faz com que fidelize o cliente, com que fidelize ali a compra e a venda daqueles produtos. Tá bom? Falei que a aula de hoje não ia ser muito curta, né?